O Império Romano, que dominava toda aquela região, foi o império que suplantou a ordem grega. O império de Alexandre acaba com a sua morte, mas prossegue com 4 generais, 4 tetrarquias que governavam a região e guerreavam pelo poder na região. Mas o Império Romano vem e toma o que era grego. Esse período também é conhecido como período greco-romano, não só romano. Porque a filosofia, a cultura, a ciência, a matemática, a ideia e até as religiões e as ideias políticas, na maioria das cidades, era de caráter grego e não romano. Éfeso era uma cidade que tinha um regime meio democrático na cidade, apesar de estar debaixo do Império Romano. Roma tinha um objetivo no seu império: manter a chamada Pax Romana, a paz do Império Romano. É de se compreender que, por exemplo, na Judéia, apesar de Roma tomar conta, para manter a paz, eles sabiam, não tem que enfiar nossas religiões e deuses aqui, deixa o judeu ter o templo deles. Aliás, Herodes, 46 anos antes de Cristo, reforma o templo e amplia o templo dos judeus. Alguns judeus não gostavam, porque ele mudou a planta de Davi, mas ele ampliou. Pode manter, saduceus, fariseus podem ter sinagoga, sinédrio a gente deixa, deixamos até o comércio do templo e o câmbio da moeda de vocês. Porque para Roma, manter a paz e não ter revoltas nas cidades e nas províncias ou nessas regiões, era muito importante. Por isso que havia até nesse governo de Roma, pluralidade e diferenças para que se mantivesse a paz em cada local. No caso de Éfeso, havia 3 assembleias regulares por mês, aonde os procônsules, que respondiam na voz de Roma às questões da cidade, regularmente recebiam as questões da cidade para serem resolvidas. Por isso havia 3 reuniões mensais. Também tinha tribunal, o escrivão, autoridades que julgavam as causas. Se algum tipo de assembleia, algum tipo de levante fosse feito fora desse padrão, isso era tido como uma revolta. Isso infringia um princípio da ordem e da Pax Romana. E assim Roma respondia com toda a força. No caso, pagava com a vida os líderes de tal movimento, qualquer que fosse. Nem quer explicação. Tanto é que o escrivão diz, a gente não tem nem como explicar o que está acontecendo aqui. Então, essa era a situação de Éfeso, e a cidade que tinha o templo de Diana, como falei semana passada, mais de 5.000 metros quadrados, 126 colunas, gente do mundo inteiro que queria conhecer a grande Diana dos Efésios, a deusa da fertilidade, as prostitutas cultuais. Era um centro nervoso, religioso em torno de Artemis. O nome era Artemis para os gregos, Diana para os romanos, a grande Diana dos Efésios. Demétrio era alguém que fazia nichos, fazia imagens, réplicas do templo, e esses artífices ganhavam dinheiro. Existe um comércio em torno da religião. A religião fomenta um comércio. A ética desse comércio depende muito dos indivíduos. Nós cremos no Evangelho. A gente compra a Bíblia. Não tem como não ter comércio. O mundo é um grande comércio. A gente consome livros de teologia. A gente baixa música de cantores cristãos. Faz parte. A ética, através da qual eu vou lidar com isso, no nosso caso, muda de acordo com a quantidade de reino e evangelho, orienta a minha vida. Pois bem, havia ali esses caras que ganhavam dinheiro com isso e estavam furiosos, porque Paulo pregava exatamente contra, dizendo que
Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, que não existem deuses e ídolos feitos por mãos humanas, coisas desse tipo. E tinha gente se convertendo, e o negócio de Demétrio começou a parar. E o Paulo tinha algo muito certo na sua vida. Quando ele se encontrou, capítulo 9, já passamos por lá, no caminho de Damasco, com Jesus Cristo, ele ficou cego, depois passou a enxergar. Ele sabia que a vida dele era de Deus. Ele faz a primeira viagem, a segunda. Na segunda ele tomou paulada para chuchu. Aliás, ele queria ir para a Ásia e Deus não deixou. Capítulo 16, que nós já passamos. Queria ir para Bitínia, Deus não deixou. Aí ele tem uma visão de um varão macedônio que diz: vem para Macedônia e nos ajuda. E ele vai para Filipos e lá ele apanha. Vai para Tessalônica e lá ele apanha. Ele vai para Bereia e lá ele apanha. Ele tem uma certeza: Deus me chamou para fazer isso. Agora ele está em Éfeso. E ele estava dizendo ainda: eu vou ficar aqui, vou mandar Timóteo e Erasto lá para Macedônia, mas eu vou sair daqui, vou passar pela Macedônia. Com certeza ele imaginava passar por Filipos, por Tessalônica, por Bereia, onde já tinham pequenas comunidades que ele havia plantado, pela Acaia, onde ficava Corinto, e volto para Jerusalém, ele dizia. E depois eu vou para Roma. Isso vai se confirmar, porque nas páginas adiante, nos próximos domingos, nós vamos ver a história linda de como Paulo foi levado por Deus a Roma, que é o seu último capítulo de vida, porque Paulo morre em Roma. Mas ele tinha uma convicção tão grande no coração. Daqui a alguns domingos nós vamos ver o fato de que Deus chama Paulo para ir a Roma, passando por Jerusalém, e em Jerusalém ele estava correndo risco de vida, e ele sabia disso. Aliás, antes de ir para lá, ele vai passar por Éfeso de novo, daqui a alguns domingos. E mesmo sabendo que ele tinha riscos e perigos, ele ia, porque Paulo tinha certeza absoluta do que ele tinha que fazer. Havia algo do Espírito conduzindo a vida de Paulo, dizendo: é para lá que você vai. O problema não são os problemas, o problema é quem me governa é Deus, e é para lá que eu vou. Eu sei para onde eu devo ir. E Demétrio reúne os artífices e fala: esse Paulo está acabando com a gente, mano. Esse Paulo está acabando com a gente, e isso aí não dá, mano. Nós temos que fazer alguma coisa, porque agora está caindo o nosso negócio, mas para não falar só de negócio, e também o templo vai cair em descrédito, e a grande Diana, que não é só aqui em Éfeso, vem gente do mundo inteiro para cá, vai cair em descrédito. E aqueles caras foram sendo inflamados pelo discurso de Demétrio, porque na cabeça do Demétrio ele falou: tem que acabar com esse Paulo, mas não posso eu chegar lá e assassinar o cara. Mas se a gente fizer aqui, armar uma turba e a gente conseguir movimentar, e é uma coisa que o povo quer, a gente mata e acaba com esse cara. Pegaram o Gaio e o Aristarco, 2 amigos de Paulo, prendem os caras começam a fazer uma bagunça, vão correndo para o teatro, uma multidão vai se formando, e a marcha de Diana passa pela cidade. Grande é a Diana dos Efésios, que é isso? E vai aquela multidão para lá. Demétrio sabia o que estava fazendo, e diz que reuniu uma multidão de pessoas ali. Tentou aquele rapaz Alexandre parar com a bagunça, não deu. E quando ele quis falar alguma coisa, eles começaram a gritar por 2 horas. Sabe o que é 2 horas? Uma multidão gritando a mesma frase: grande é Diana dos Efésios. E aí chega o escrivão da cidade. Era um dos oficiais da cidade que vai, quando vem que chegou alguém que é autoridade, a galera faz silêncio. Depois de 2 horas de gritaria: grande é a Diana dos Efésios. E ele fala: pessoal, vamos devagar. Se tem alguma questão jurídica do Demétrio com alguém, a gente tem tribunal, tem juiz para julgar isso. Se é uma questão da polis, da cidade, nós temos assembleias regulares e tem procônsul na cidade. Então, se isso aqui chegar aos ouvidos de Roma, que tem uma revolta, vocês estão perdidos. E rapidinho eles desfizeram aquela assembleia, porque esse cara, o escrivão, sabia o que estava falando. Baseado na lei, ele sabia o que podia acontecer com aquela reunião. O texto diz que a maioria das pessoas não sabiam o que estavam fazendo ali.
Paulo sabia o que ele devia fazer. Vou para Macedônia, passo pela Caia, volto para Jerusalém. De Jerusalém eu vou para Roma. E os capítulos seguintes confirmam. Era Deus colocando no coração de Paulo: é aqui que eu te quero. Os amigos poderiam dizer: tem perigo, mas Deus quer. Você é corajoso, hein? Não é uma questão de coragem, mas seja feita a tua vontade. Uma questão de obediência. Porque quando a gente fala de coragem, parece que é o seu ímpeto que vai trazer a bênção do céu sobre você. E vai ter dia que você não vai ter muita coragem e sabe que lá à frente você vai enfrentar batalhas, mas há uma certeza no teu coração de que Deus está te dizendo: ande por aqui. E Paulo tinha certeza do que ele deveria fazer. Essa história também mostra um Demétrio que tinha certeza do que ele tinha que fazer. Ele meticulosamente já armou o negócio, chama os caras, vou inflamar esses ourives, esses caras vão ficar nervosos, vão fazer uma turma, a gente faz uma marcha para Diana, o povo junta, vamos para o teatro. É onde acontecem as assembleias e a gente faz, de repente esse Paulo aparece e eu nem tenho que pôr a mão, alguém esfola ele lá, apedreja, acabou. Quem foi? Não vi. Ele sabia o que ele podia fazer. E assim como o escrivão que vem e fala: gente, vocês não podem fazer, porque o escrivão sabia o que poderia acontecer. Mas tinha um povo que estava no meio da bagunça e não sabia o que estava fazendo lá. E é aqui que eu quero estacionar e ir para o fim dessa pequena mensagem de hoje, perguntando para você: você tem certeza do que você está fazendo? Tem gente sem noção na vida, só porque está na rede social. Cuidado, você não é todo mundo. Ah, mas os evangélicos, vai devagar, irmão. Essa palavra evangélicos não significa absolutamente nada no reino de Deus. O que ela significa no cunho deste vernáculo é uma coisa, mas no que transformaram essa palavra, não entra nessa. Assim como tem marchas de Diana, tem muitas que são para interesses dos homens. Sai disso, irmão. Você tem certeza do que você está fazendo? Você tem certeza que tem que meter o pé no seu casamento? Você está cheio de certeza. E geralmente a gente repete muitas frases. Uma vez eu conversei com uma pessoa que me dizia muitas frases. Porque fulano falou, porque não sei quem falou, porque eu li em tal lugar. E eu falei: e você? Bonitas as frases, os pensadores, mas e você? O que você pratica? Quais são as suas convicções? Onde estão as raízes da tua essência de ser o que você é? Quem é você? Você tem certeza que esse é o passo que você deve dar? E essa certeza se baseia em quê? Você está louco? Você está ouvindo quem? Aqui nesse auditório tem muita guerra, tem muita luta. As nossas cabeças são cheias de referências, boas e más, influências boas e más. A gente tem memórias, mágoas, traumas, inveja do que os outros estão vivendo, medo de passar por situações que a gente não quer passar. A cabeça individual de cada um de nós é um poço de milhões de sentimentos, ideias e confusões. Não precisa ter duas pessoas para ter discórdia. Eu discordo de mim mesmo toda hora. O dia inteiro nós estamos tomando decisões com essa caixa cheia de confusão. E na maioria das vezes, nós estamos ouvindo as vozes do nosso entorno, das ideologias, dos pensamentos, dos pensadores que pensam no nosso lugar e a gente compra de graça a coisa mastigada, de medo, de inveja, de ficar fora do que todo mundo está fazendo, e a gente nem sabe por quê a gente está entrando pelo caminho que estamos entrando. E eu quero deixar essa mensagem nessa manhã para você. Você tem certeza do que você está fazendo? O que você está fazendo nesse teatro? Com essa galera gritando, não sei. Quando você viu, você já está no meio disso. O que eu faço, Zé?
quando eu descubro que eu estou no meio de um negócio que não era para eu estar, com gente que não tem nada a ver comigo, pensando coisas que não vêm do cabeça que é Cristo, e sentindo coisas que absolutamente não são do Espírito. Sai daí. Sai agora. Se desliga. Volta para Jesus. Vai para o Evangelho. No caos que está esse mundo, gente, a gente só consegue viver se a gente estiver sempre em oração. Nosso pensamento sempre no Senhor. É flechada de todo lado. A toda hora os dardos inflamados do maligno estão na cabeça da gente. Mergulha no Evangelho, mergulha no Senhor, e que Deus nos abençoe.